Bom, gente, eu vou pegar aqui agora, eu peguei uma garrafinha dessa de 600 ml, e aí eu cortei, né, bem naquela parte da risca, assim, então por isso eu nem gravei pra vocês. E aí eu vou pegar qualquer linha verde pra poder fazer aqui a minha capinha, né? Vou pegar aqui uma linha verde, eu usei vários tons de verde, na verdade, eu fiz várias experiências ali para mostrar para vocês. E aí eu já vou mostrar para vocês o como que a gente vai ir fazendo. Primeiro a gente vai fazer aquele padrão, colocar 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Chega no quinto, eu gosto de puxar, porque eu acho que fica mais redondinho, mais bonitinho. Venho aqui no primeiro. Se a gente deixar o primeiro mais soltinho, ó, não dá tanto trabalho para pegar. Às vezes nem dá trabalho, dependendo do, né, de como você deixou. Na segunda carreira, eu vou vir aqui, ó, fazendo aumentos. Aumento em cada um dos meus pontos de base ali, que a gente vai ficar com 6 pontos, com 12 pontos baixos, né? Agora eu vou marcar aqui, e aí eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento por toda a nossa volta aqui. Um ponto baixo e um aumento. Agora eu vou fazer aqui, ó, 2 pontos baixos e um aumento. Ah, e claro, gente, se você não tiver a garrafinha PET, você quiser usar qualquer outra coisa que você tem aí, não tem problema, o princípio vai ser o mesmo e eu já vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer a adaptação dessa parte aqui da receita para a realidade de vocês aí, para o que vocês escolheram colocar como base do nosso potinho, do nosso porta-lápis, porta-caneta. Agora, nós iremos fazer 3 pontos baixos e um aumento em ponto baixo. 1, 2, 3. E vamos caminhar por toda a volta, tá bom? 3 pontos baixos e um aumento. Se o seu deu certinho aí, 6 sequências de 3 pontos baixos e um aumento, é porque tá certinho, tá bom? Agora, a gente vai fazer 4 pontos baixos e um aumento. Então, 1, 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento. E a partir daqui, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer, por quê? Né? Porque vai depender aí da sua base, que pode ser que você não esteja usando a mesma base que a minha, que seja a garrafinha de 600, a garrafinha PET de 600. Pode ser até que você esteja usando uma garrafinha PET de 600, mas que não seja da mesma marca de refrigerante que a que eu estou usando. E dá sim diferença, dá diferença no formato, em tudo, né? A quantidade de refrigerante que vai vir dentro é igual, mas o resto não é, né? Cada garrafinha tem as suas características. Tem garrafinha que é reta, embaixo, tem garrafinha que não é, sabe? Aquelas garrafinhas de água mesmo. Elas são retinhas embaixo, dá pra usar elas também. Mas elas são retas embaixo, já essa que eu estou usando, não é? Né? Pode ser que você tenha latinha que você queira usar. Então, eu vou ensinar aqui pra vocês como que a gente vai fazer daqui pra frente. A gente vai ter que ir medindo no fundo dela. E a hora que tiver certinho aqui, você vai parar de fazer. Então, você vai sempre aumentando gradativamente. 5 pontos baixos e um aumento agora nessa carreira. 6 pontos baixos e um aumento. E o quanto precisar. Olha a diferença aqui, ó. Esse daqui, eu fiz com um fio barbante número 4. Então, olha quantas carreiras eu usei, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras, tá vendo?
Essa daqui, ó, eu fiz com o mesmo fio que a outra ali que eu fiz. Peraí. Olha, essa daqui é a Anne em fio normal, que é igual essa que eu tô fazendo aqui, que é a Anne um fio comum. Olha quantas carreiras eu fiz de aumentos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 carreiras para poder dar o total. Essa daqui é a mesma linha dessa, só que com fio duplo. E olha só quantas carreiras eu precisei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A mesma coisa do barbante, tá? Então, vai depender aí de quanto o fio que você tá usando, a sua base, tá? Mas agora, chegou aí. Vamos supor que você chegou aí no tamanho da sua base. O que que você vai fazer? A primeira carreira vai ser ponto sobre ponto, né? A carreira igual, pegando apenas na alça de trás. E as carreiras seguintes, você vai fazer aí muitas carreiras de ponto sobre ponto, né? Carreira reta de igual, né? A de baixo, um ponto para cada ponto de base. E aí a gente vai subir até, né, em ponto sobre ponto, normal, pegando as duas alças, até mais ou menos aqui, ó, até mais ou menos ficar faltando um dedinho pra gente terminar a nossa alcinha. Deixei ela aqui, ó, pra eu poder te mostrar, tá? Aí, ó, como que você vai saber? Vai saber vestindo, tá? A gente vai ter que ajudar aqui, ó. Vamos colocar a capinha, ó, aqui, tá? Aí eu tiro de novo. E aí, eu vou fazer uma carreira inteira, tá? Pegando apenas na alça da frente. Você pode fazer em ponto baixo, em meio ponto alto, fica a seu critério. Ó, fiz ponto baixo nessas daqui, ó. Fiz ponto baixo nessas também. Vamos fazer meio ponto alto nessa. Ó, então, vou pegar apenas na alça de fora do meu trabalho, tá? Ó, apenas na alça de fora. Então, vou trabalhar aqui com meio ponto alto. Quer trabalhar com ponto baixo? Pode trabalhar. Quer trabalhar com ponto alto? Pode trabalhar, tá? E assim, a gente vai ir fazendo por toda a nossa volta. Daí, eu volto aqui, tá bom? Fiz meu último meio ponto alto lá, ó, pegando na alcinha da frente. O que que eu vou fazer, ó? Vou vir daqui, ó. E eu já vou pegar na minha alça de trás, na alça que eu deixei lá, ó. Ó, tá vendo? Aqui eu já vou enganchar nela ali, ó. E vou fazer ponto baixo. Por quê? Porque daí eu não preciso ficar cortando o trabalho, arrematando, começando tudo de novo, tá? E aí ela vai. Se você quiser fazer, pode fazer, tá bom? Mas eu não vejo necessidade. E aí ela vai ficando assim pra fora conforme a gente for crescendo as outras carreiras. Aí você vai fazer mais umas 3 ou 4 carreiras, que é o suficiente pra você chegar no topinho ali da sua base, tá? Ó, só pra mostrar pra vocês que chegando aqui, ó, na emendinha, a gente vai fazer um ponto baixo, tá? E vai continuar em ponto sobre ponto. Desse jeito, ele vai ficar meio que torcidinho. Eu gosto desse efeito, tá? Se você quiser retinho, daí você arremata e faz, tá bom? Terminado aqui em altura, daí a gente vai fazer pontos altos, tá?
Posso subir aqui uma corrente, porque a gente já tá mais alto do que, né, a base. E aí, eu vou fazer pontos altos na alça de trás. Vou caminhar em ponto sobre ponto, só que ao invés de ponto baixo, vai ser ponto alto. E ao invés de pegar nas duas alças, vai ser apenas na alça de trás, tá? E aí, para vocês não ficarem ouvindo os cachorros da minha vizinha mal educado latir tanto, vamos fazer a mesma coisa. Eu vou explicar, né, como que funciona aqui. É o seguinte, aqui, ó, só essa primeira carreira, que vai ser a carreira pra gente poder dar a volta, né, pra ele entrar aqui pra dentro, que vai ser apenas na alça de trás. As outras carreiras vão ser ponto alto sobre ponto alto, normal, pegando nas duas alças. Por quantos? Por quanto você quiser tampar ali a parte de dentro. Se por acaso você quiser tampar tudo do lado de dentro, você vai ter que fazer duas coisas iguais a essa daqui e costurar, tá? Se você fizer igual eu ali, que só fez uma abinha, aí você vai ver o quanto você quer fazer. Ó, eu fiz aqui 3 carreiras desse mais grosso, daqui também, tá? Por quê? Eu acho até legal ficar mostrando que é uma base reciclada. Não colei, tá? Só dobrei mesmo, ó. Aquela parte ali eu já tinha colocado, né, pra vocês verem, então vocês já sabem como coloca. Depois, ó, como ela tá ali dobradinha pra dentro, é facinho, é só vir, ó, e dobrar, tá bom? E agora a gente vai fazer as folhinhas e a nossa base. Então, antes de fazer as bases, a base mesmo, eu vou fazer a folhinha, tá? Eu vou fazer, ó, 5 folhinhas. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui como faz uma. E vocês vão fazer 5 iguais. Pra isso, a gente vai precisar de 6 arames, tá? Porque 5 é pras folhinhas e uma pro caule ali que vai fazer o arranjo, né? Então, olha lá, eu coloquei aqui, ó, os 5, 18 centímetros de arame, tá? Então, vamos lá, vamos fazer aqui. Já tenho 4 prontinhas, vou fazer com vocês vão repetir aí, né? Vou fazer aqui, ó, corrente, um nó corrediço, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Recomendo fazer da mesma cor que vocês forem fazer o potinho. Venho aqui, ó, na segunda corrente e faço um ponto baixo. Na terceira corrente, eu venho e faço meio ponto alto. E aqui eu vou fazer um ponto alto e outro ponto alto, tá? Mas não no mesmo ponto. Não teremos aumentos aqui nessa parte aqui, tá bom? Aí, eu venho aqui de novo e faço meio ponto alto. E aqui, um ponto baixo. Nessa última, a gente vai ter, sim, um aumento. É o único lugar onde terá um aumento, que é pra gente poder virar, né? O nosso trabalho, senão não vira. Senão, a gente não consegue trabalhar do outro lado da corrente. Então, ó, virei, coloquei do lado da corrente, vou fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado aqui, né? É um reflexo, é espelhado. Então, um ponto alto, um ponto baixo, meio ponto alto, 2 pontos altos seguidas, meio ponto alto novamente e um ponto baixo. Para fechar, fecho com um ponto baixíssimo, e aí eu vou pegar aqui o meu arame, tá? Vou cortar aqui a linha que tava lá de baixo, tá? Do nó corrediço. E aí, olha, eu vou trabalhar, eu vou dobrar, vou deixar esse retinho pro caule.
Ó, eu vou dobrar assim, e eu vou trabalhar com ele de assim, ó, em pé. Eu sei que a gente acaba tendo a tendência de querer colocar ele assim, mas senão não dá. Ó, vou passar por baixo do arame, ó. Opa, baixo não, por cima. Passar por cima do arame e vou fazer uma corrente aqui, né? E aí, eu vou começar a trabalhar pegando a minha folha e a minha corrente. E aí, eu vou trabalhar em ponto baixo, tá? Por toda a minha folha aqui. Pode deixando ela ficar tortinha assim mesmo, porque depois a gente arruma, tá bom? Não dá muito para brigar aqui com essa parte. Então, vamos trabalhando até chegar ali, ó, na parte de cima, que daí a gente tem um detalhezinho, tá? Então, vai pegando, a princípio é um pouquinho ruim mesmo, do outro lado já melhora. Só esse primeiro lado que é um pouquinho chatinho. Cheguei aqui no topinho dela, daí a gente vai ajeitando pro topinho estar no topinho, ó, tá? Aí, esse lado aqui, vocês vão ver que vai ser mais fácil, outro lado aqui. Vou fazer 2 correntes e vou vir aqui, ó, no pezinho da minha primeira corrente e fazer um ponto baixíssimo, né? Que é o que a gente chama de picô. Que é pra poder dar, ó, só um efeitozinho mais bonitinho, sabe? Nela aqui, na pontinha, aquele efeito de pontinha de folha. E aí, a gente volta trabalhando ponto baixo em cada ponto e pegando o outro lado do nosso arame. Cheguei aqui, eu vou cortar um fio a mais pra gente poder enrolar aqui no caule. Daí, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer um ponto baixíssimo, arremato e venho enrolando. Primeiro, eu dou uma torcidinha aqui no meu arame pra ele ficar mais juntinho. E venho enrolando, enrolando, enrolando. E aí, quando eu chegar no final, eu pego e vou passar a cola universal, seguro, né, a cola universal aqui na linha, tá? Não no arame. E seguro ali por uns 20, 25 segundinhos e vai estar pronta a nossa folhinha, tá bom? Se tiver dúvida, volta o vídeo nessa parte para fazer as outras 4. E agora, a gente vai montar o nosso arranjo. Monte o seu arranjo do jeito que você quiser aí primeiro, para você visualizar como você vai querer essa sua folhinha, tá? Vou fazer assim, era assim que estava. Então, olha lá. Pra quê? Pra você poder ter uma noção do que você vai querer fazer, né? Às vezes, você quer as 2 folhas assim, ó, né? Eu não quero, eu quero ela assim mesmo. Então, vamos lá. Eu vou usar a cola universal neste primeiro momento aqui, que vai ser pra enganchar este com este, tá? E aí, depois a gente só vai enrolando. Ó, enquanto eu tô enrolando, eu tô segurando aquele lá de cima que eu passei a colinha, tá? Que é pra ele não ficar soltando ali em cima. Então, a gente vai segurando e vai enrolando. Agora, ó, percebam que eu dobrei a parte em que vai ficar pra dentro, tá? Eu dobrei a parte em que vai ficar pra dentro, por quê? Pra dentro que eu digo aqui, né? Junto com o outro caule, tá bom? Que é pra poder ficar só a parte ali da nossa folhinha mesmo pra fora. Tem hora que 2 arames realmente vão se encontrar, tá? Ó, já vou abaixando, já vou pegando a outra aqui, ó, desse lado. Vou ajustando ela e vou enrolando. Toda a vida enrolando, viu?
chegar lá embaixo, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente já fez das outras vezes, tá bom? Colinha para poder prender. Ó, eu tenho aqui um outro pandinha já colado, já tudo certinho. Pode ver que ele não tá com as bochechinhas, porque não é o mesmo. Eu vou vir aqui, ó, e vou medir o tamanho do bambu que eu quero na mãozinha dele. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a arame, só que eu vou fazer com o bambu. Então, venho, pego minha colinha pra iniciar aqui, tá? Pode ser só na pontinha, tá? É que ela acabou melecando ali. E pra não perder a cola, eu coloquei ela pra baixo aqui. E aí, ó, a gente vai enrolando, enrolando, enrolando o bambu. E aí, eu vou colar na mãozinha dele em diagonalzinho. Da forma como eu mostrei ali que eu fui ver, né, pra fazer a amostrinha, né? Medir, sumiu a palavra. Medir, eu vou colocar aqui assim, ó, tá bom? E agora, eu vou pegar essa cor aqui, ó, que é a cor tâmara da Amigurumi, número 7220, tá? E vou fazer a base. A minha base, né, é de MDF aqui, que meu pai cortou. Vou ensinar vocês, por quê? Porque às vezes você vai querer fazer uma base maior, porque, sei lá, você usou algo maior, né? Nosso ursinho vai ter mais ou menos o mesmo tamanho, mas vamos supor, ah, não, eu quero fazer o meu urso grande, vou fazer ele de barbante, né? Então, você vai usar uma base maior. Você vai precisar de uma base maior. Então, eu vou ensinar pra vocês aqui, ó, os princípios. Com a linha que eu estou usando, a agulha que eu estou usando, a minha agulha é 2,5, tá? Eu uso 2,5 porque é a que fica confortável. A 3 não fica confortável pra eu tecer, tá? Fica doendo minha mão a maior parte das vezes. E pro tamanho de base que eu tenho. Então, eu já fiz uma aqui e já sei que eu vou precisar de 20 carreiras. 20 carreiras, ó, 20 correntes. Olha, eu fiz as 20 correntes aqui. E aí, ó, eu vou mostrar pra você. Você vai fazer, ó, que ela é oval. Então, você vai fazer correntes o suficiente pra ser aqui da parte reta da lateral, tá bom? E aí, depois disso, eu vou fazer, então, a hora que eu cheguei na minha medida, eu vou fazer mais 3 correntes. E aí, eu vou vir na minha quarta corrente e vou fazer ponto alto. E aí, eu vou fazer ponto alto sobre cada corrente até a minha penúltima corrente. Fiz ponto alto até a minha penúltima corrente. Se você fez mais, se fez menos que a minha, não tem problema, tá bom? O princípio é o mesmo. Cheguei na minha última corrente, eu vou fazer 4 pontos altos juntos. Vou ir virando meu trabalho, já vou arrematando ali a minha linha quando chegar do outro lado, tá bom? E aí, eu vou trabalhar aqui, olha, ponto sobre ponto, né? Ponto alto aqui em cada outra parte da corrente, de forma espelhada. No meu caso aqui, são 19 pontos altos, tá? Então, eu vou trabalhar 19 pontos altos, pulei uma corrente aqui, ia ficar um buraco. Até chegar lá no meu último ponto, que na verdade é o meu primeiro ponto, né? Bom, cheguei aqui, aí eu vou fazer mais 3 pontos, olha, 1, 2, 3 pontos altos, oh meu Deus, juntos, tá? Venho na minha terceira corrente e fecho com um ponto baixíssimo. Vou subir 2 ou 3 correntes, aí depende do quanto você gosta, tá? Aí, neste meu primeiro ponto aqui, ó, eu vou fazer aumento, tá? Ele vai ser um aumento. E os outros pontos serão ponto sobre ponto. Eu vou caminhar até
até os aumentos que eu fiz lá do outro lado. No meu caso, sempre vai ser 19 pontos nessa lateral e 19 pontos nessa lateral. Mas aí, a hora que eu terminar aqui, antes de chegar aqui, eu já mostro pra vocês. Aí, ó, eu fiz os 19, não sei o quanto vai dar aí na sua lateral, se tá fazendo igual a minha ou não. Se for igual a minha, é 19, tá? E aí, ó, a gente vai chegar aqui, ó, nestes nossos aumentos, neste único pontinho aqui. Então, nestes 4 pontos que tem aumentos, eu vou fazer aumento. Então, serão 4 aumentos aqui. E aí, eu vou caminhar novamente mais 19 pontos baixos aqui da minha lateral, que é até chegar nos aumentos daqui. Caminhei meus 19 pontos da lateral, cheguei aqui, ó, tá vendo? 3 últimos pontos. Nos 3 últimos pontos, eu vou fazer aumento neles. Então, para cada um ponto ali, eu vou fazer 2. Se você, como eu, subiu 2 correntes, você vai contar 2 correntes e prender com um ponto baixíssimo. Se você subiu 3, vai contar 3 e vai prender. Subo aqui as correntes. Aí, olha, eu venho no ponto ao lado e faço um ponto alto. E aí, neste ponto ao lado aqui que eu fiz, tá? Eu já faço um aumento nele. Então, ele vai ficar um ponto alto aqui normal das nossas correntes e um aumento. E aí, eu caminho 19 pontos baixos, 19 pontos altos da lateral. Estamos quase terminando, tá bom? Essa parte aqui não é comprida, não. Cheguei aqui, ó, nos meus pontos de aumento, onde eu tinha feito aumento lá, ó, na carreira anterior. E aí, eu vou fazer um ponto alto e um aumento. Eu vou fazer essa sequência de um ponto alto e um aumento por 4 vezes. Minha segunda sequência, um ponto alto, um aumento em ponto alto. Terceira sequência, um ponto alto, um aumento em ponto alto. E minha quarta sequência, um ponto alto, um aumento em ponto alto. Caminho novamente os meus pontos da lateral aqui. E aí, olha, eu cheguei aqui nos meus pontos de aumento, né? Nos meus últimos 6 pontos aqui. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Um ponto alto, um aumento em ponto alto. Eu vou fazer essa sequência 3 vezes, porque a gente já fez uma sequência dessa na hora em que iniciamos o nosso trabalho, né? Então, um ponto alto e um aumento em ponto alto por 3 vezes, até chegar no final da carreira. Fecho com um ponto baixíssimo, subo novamente correntes e venho e faço um ponto alto aqui, vou ficar com 2 pontos altos. No terceiro, faço um aumento. Vou caminhar meus 19 pontos altos da lateral e já volto. Bom, cheguei aqui, né, na parte de cima. Então, vou fazer aqui a mesma sequência do outro lado lá. 2 pontos altos e um aumento em ponto alto, tá? A diferença é que aqui serão 4 vezes essa sequência. Então, 2 pontos altos e um aumento em ponto alto por 4 vezes. Vou caminhar depois os pontos da minha lateral. Cheguei aqui, vou fazer 2 pontos altos. Oh, meu Deus, mania de ponto baixo por causa do amigurumi. 2 pontos altos e um aumento em ponto alto por 3 vezes. Afinal de contas, já fizemos a nossa primeira sequência quando iniciamos a nossa carreira, certo? Então, vamos trabalhar assim. E aí, a gente fecha o nosso trabalho e começa uma nova carreira. Olha lá,
Vai ficando oval. Você pode ir medindo aí, tá bom? Eu já sei o quanto eu vou fazer, né? Porque acredito que meu pai tenha cortado as bases iguais, acho que sim. Se não foi igual, foi bem pouquinha diferença, então vai dar na mesma coisa, tá? E aí a gente vai fazendo essa forma, né, gradativa. Então, sempre os aumentos acontecem nas pontas, tá? Então, eu vou fazer aqui agora, olha lá. Faço um segundo ponto, daí eu vou fazer 3 pontos altos aqui e um aumento em ponto alto, né? Isso daqui a gente usou, né, no panda. Eu tinha até esquecido que a gente usou no panda, tanto no pezinho dele quanto na cabecinha, né? A gente usa para solinha de sapatinho, né? Então, vou fazer aqui os meus 19 pontos altos da lateral e volto aqui com vocês. Cheguei aqui, vou fazer 3 pontos altos, 1, 2, 3, e um aumento. Se você tiver dúvida, gente, os aumentos, eles vão sempre acontecer em cima do segundo ponto de aumento, ó. Então, tá vendo? Esse daqui, a gente tem 2 pontos. Na próxima carreira, o aumento vai acontecer em cima deste daqui, ó. Então, você tá vendo que tem uma sequência, ó? Aqui tá vendo tudo aumento, ó. Tá? E aí, a gente vai fazer isso por 4 vezes. 3 pontos baixos, 3 pontos altos e um aumento em ponto alto. Por 4 vezes, vou caminhar meus 19 pontos altos e vou fazer uma sequência de 3 pontos altos e um aumento em ponto alto por 3 vezes nessa parte aqui. Bom, agora eu vou fazer aqui a minha última carreira, tá? Pra mim é a última carreira, pode ser que você precise fazer mais. Então, eu vou fazer aqui, ó, 4 pontos altos e um aumento em ponto alto. Vou caminhar os meus pontos da lateral, e aí eu vou explicar para você caso você precise fazer mais. Vou fazer aqui, então, ó, 4 pontos altos e um aumento em ponto alto por 4 vezes, por essa sequência por 4 vezes. E aí, se você precisar fazer mais, se a sua base for maior do que a minha, aí você vai usar aquela lógica que eu te falei, ó, tá vendo? Aqui eu tenho um aumento, então vou fazer, ó, tá vendo? Pra você ver aí. O meu aumento, ó, ele vai acontecer sempre em cima do segundo ponto de aumento da carreira anterior. Então, 1, 2, 3, 4. Aqui, eu tenho o meu segundo aumento da carreira anterior, eu tenho um aumento. Então, se você precisar mais, você vai fazer nesta parte aqui 5 pontos altos e um aumento em ponto alto, tá bom? Então, você vai começar fazendo assim. E assim por diante, 6, a mesma coisa. Então, vai ser sempre os mesmos pontos da lateral e essa sequência gradativa nas duas pontas. Então, aqui eu fiz 2 sequências de 4 pontos altos e um aumento, vou fazer mais 2, vou caminhar a minha lateral e aqui eu irei fazer 3 sequências e encerrar minha carreira. A gente vai dar acabamento aqui, mas só pra você ver, tá? Ó, aqui, ó, dá a minha base, tá vendo? Aí, ela falta bem pouquinho aqui na lateral, na lateral ela dá certinho, né? Aqui e aqui, mas a gente vai dar o acabamento e vai dar bem certinho aqui, vai até passar, principalmente nas laterais, mas não tem problema. Vou fazer um ponto, uma corrente, e vou fazer ponto caranguejo, que quem me conhece sabe que eu amo fazer ponto caranguejo para dar acabamento. Ou você pode conhecer ele como ponto reverso, porque ele é ao contrário, ao invés de ir para frente, eu apenas vou caminhar ponto baixo, ó, para trás, né? Num ponto baixo a gente estaria vindo para cá, para que eu vou vir para cá, se eu posso ir ao contrário e deixar um acabamento bem mais bonito, né? Então,
Vou aqui fazer meus pontos todos para trás, até chegar ali no final da minha carreira, que na verdade é o começo dela, né? E aí eu arremato e vou colar a minha base na minha, seja aí no acrílico que você escolheu, ou seja no MDF, qualquer outro tipo de base, né? Desde que seja grossinha aí. E aí eu vou colar. Eu usei a cola universal. Eu já tenho uma prontinha aqui, porque senão ia fazer meleca, né, gente? Óbvio, ó como que vai ficando bonito. Olha ele acabadinho, ó. Ah, eu não medi meu MDF aqui pra vocês, né? Vou mostrar aqui quanto que tem meu MDF. 21 centímetros. E aí, olha, vamos colar o nosso porta-lápis, porta qualquer coisa aqui. O nosso ursinho vai ficar aqui, também coladinho. Em pé, né? Óbvio. E aí, eu vou colocar o meu raminho aqui, ó. Eu vou passar ele por baixo. Por isso que é importante já tá bem colado, tá? Porque senão vai soltar. A hora que eu tentar forçar aqui, ó, ele vai soltar, tá? E aí, eu vou colocar ele pra cá, assim. E aí, eu posso colar, né, ele também, eu posso colocar um pouquinho de cola aqui, aonde eu quero deixar ele. Tá? Então, vamos acertando tudo aí, né, pra gente poder colar certinho, sem deixar erros. Vou passar aqui, se você quiser tirar pra poder colar ali embaixo também, pode, tá? Aí, a gente vai acertando aqui, ó, do jeitinho aí que você quiser deixar. Eu vou usar o meu pandinha como sustentação da minha... Não como sustentação, mas dando um apoio aqui pra meu galho, meu raminho, né? E aí, eu vou colar. Aqui ele ainda tá branquinho ainda Ó, tá vendo? Ele vai dar uma seguradinha. Ele ainda tá branquinho da cola jeans, que deixa um pouquinho branquinho antes de secar tudo. Mas aí, ele tá prontinho, tá? Vocês viram na introdução como que ele ficou de frente, mas agora se eu virar ele de frente aqui, ele vai cair tudo, né? Porque ainda não está tudo coladinho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.